Sem enrolação, rapaziada, abre aspas para o que o Merab do Valishvili disse, né, em entrevista ao The MMA Hour. Se liguem. O UFC nunca ofereceu a Aljo ou a mim para lutarmos um contra o outro. Eu não entendo porque eles reclamam sobre nós não nos enfrentarmos. Sim, claro, eu digo que não quero lutar com o Aljo e não quero lutar com ele. Mas se o UFC oferecesse uma luta e talvez se o UFC oferecesse um bom dinheiro e talvez se nós não estivéssemos em uma situação onde não tem ninguém mais contra quem lutar, aí talvez eu e o Aljo sentássemos e talvez nós poderíamos lutar. Claro, eu não quero enfrentá-lo, mas como o Aljo disse em uma entrevista, se o UFC oferecesse dinheiro, sim, talvez nós lutaríamos se não tivesse mais ninguém. Brother, sei não, hein? Será que é apenas o início de um novo capítulo de TJ Dillashaw e Cody Garbrandt? Não sei se vocês se lembram, mas esses dois treinavam junto lá na Team Alpha Male, junto com o Ryan Faber e tal. Teve bastante treta entre eles, enfim, eles saíram na porrada lá no treino. Rolou um vídeo do Cody Garbrandt nocauteando o Dillashaw no treino, enfim. Resultou em duas belíssimas lutas entre eles, que vendeu bastante pay-per-view, muito dinheiro no bolso do tio Dana. E quem sabe isso pode estar acontecendo agora entre Merab e Aljamain Sterling. Seria interessante. Brincadeiras à parte, porque eu entendo que são amigos e tal, amigos. Mas finalmente, cara, o Merab se posicionou, né, sobre essa amizade com o Sterling. Porque vamos ser sinceros, ele já perdeu a oportunidade de ter disputado o cinturão. Lá na época que ele bateu o Petr Yan, aí ele falou, não, eu não luto com o Sterling, não luto com o Sterling. O Sterling falando que ia subir quando ganhou do Cerrudo. Acabou que lutou mais uma com o O'Malley. Tudo por conta dessa suposta amizade, onde apenas só um sai ganhando. Eu vou falar igual o Renato Rebelo, lá do Sexto Round, que é bem pesada essa piada, mas é verdade, exatamente isso que essa amizade representa. É a amizade onde um põe os glúteos e o outro bota a mandioca, é exatamente isso que essa amizade representa. E na boa, galera, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão que o Merab, pelo menos assim nos treinos, e pô, analisando tecnicamente o nível do cara, eu tenho a impressão que nos treinos ele deve amassar o Sterling e deve talvez até aliviar em algumas situações ou outras, pelo respeito ali. Eu acho sim o Sterling muito bom, porque se não fosse nem chegaria aonde tá e aonde chegou. Mas, pô, brother, eu tenho a impressão que o Merab é bem mais lutador, né, que ele. E que, pô, tecnicamente falando, o Sterling se expõe muito, se abre muito. Não que o Merab é um exímio falando de trocação assim. O exímio strike também é meio doidão. Só que ele, como eu falei, tem mais pujança, bota muita pressão. E tenho a impressão que num treino entre eles, ele acaba levando a melhor em cima do ex-campeão, vamos falar assim. Agora um pouco fora do octógono, questão de carisma. Nenhum nem outro é uma aula, porque ambos são meio sem graça, assim. O Merab é até um pouco menos pior, porque o Sterling ainda tenta pagar uma de, tipo assim, descolado, caramba, querendo chamar um pouco a atenção, só que não colou muito bem, entendeu? Eu acho que muito por conta da forma que ele se tornou campeão, né? Com aquela joelhada ilegal, então a galera já tem uma imagem negativa dele, que é meio chorão, né? Fanfarrão, caramba. E não tira o mérito nenhum do cara, né, mano? E não é culpa dele, o cara lá que errou e tal. Só que isso já prejudicou muito ele. E falando do Merab, Merab também é meio sem graça e tal. Não tem nada ali que cativa o público. Mas ainda falando dessa possível rivalidade de uma luta entre eles, como eu disse, questão de carisma, nenhum nem outro chama tanta atenção, não vende tanto pay-per-view. Mas verdade seja dita, o Dana White já queria essa treta entre eles já há um bom tempo, como eu brinquei no início. Pode ser um novo capítulo entre Dillashaw e Cody Garbrandt, agora Merab e Sterling. Porque pro Dana White, rapaziada, com todo respeito, a amizade entre eles dois ali, entre o Sterling e o Merab, pouco importa. O lance é o business mesmo, né? O quanto vai vender uma luta entre eles. Porque, querendo ou não, ele olha com olhares de negócios. Lembrei de outra rivalidade que, mano, marcou o esporte, que foi o Belfort e o Spider. Que, pô, brother, os caras treinavam junto, de repente o Belfort falou que queria lutar com o Anderson, enfim, chocou o mundo do MMA e mudou, né, dali em diante. Não que eu ache que o Sterling Merab teria grandes proporções, né, que nossa, que impacto enorme para a história do MMA. Obviamente seria mais uma luta ali,
Só que eu penso assim, rapaziada, falando da divisão ali dos 61 quilos, que, como eu falei, desde a época de Dillashaw e Garbrandt, que foram duas lutas ali, mano, sensacionais e tal, vendeu bastante aquela rivalidade. Desde essa época, o quê? 2017, 2018, pô, brother, pra cá, cara, essa categoria nunca foi tão chata assim, entendeu? Tão fria. Agora o Marlon Vera tá até tretando um pouco ali com o O'Malley, por conta de já ter ganho e tal, mas não é tão saboroso essa rivalidade. Talvez, novamente, um novo capítulo de Garbrandt e Dillashaw, que seria o Merab e o Sterling, seja algo que traga novas emoções, né, para essa divisão, vamos falar assim. Até porque há um tempo, há 5-7, né, o peso mosca, há um tempo já foi cogitado acabar com essa divisão de tão fria e talvez indiferente que era. E 61 não fica tão longe disso. E ainda falando sobre a amizade entre o Merab e o Sterling, eu não sei, posso estar sendo até meio negativo no meu olhar, mas tenho a impressão que essa amizade já tinha data de validade, sabe? Não sei, rapaziada, quero saber a opinião de vocês a respeito desse assunto todo. Digo aí se vocês concordam comigo que se vir acontecer, né, deles lutarem, cara, seria bem interessante para os negócios. A amizade entre eles, cara, provavelmente, mano, ia se desfazer, porque é muito difícil, né, mano? Uma coisa é você lutar jiu-jitsu com um cara que é teu brother ali, outra sair na porrada no MMA, entendeu? Eu acho complicado. Quero saber a opinião de vocês, digo aí nos comentários. Meu amigo, antes de fechar esse vídeo, aproveita para deixar aquele like, aproveita para conferir também a inscrição e o sininho, corre para ver o meu outro canal, Ragnarok MMA, no primeiro link na descrição, e também aproveita para dar uma conferida no meu vídeo de ontem. Falei sobre a treta entre o Khamzat Chimaev e o Paulo Borrachinha, uma treta aí que o Chimaev buscou, né? Ele foi lá no Instagram da mulher do Borrachinha, mandou umas mensagens lá, mal criada, enfim. Quiser saber sobre esse assunto, clica aí e dá uma conferida. Vou ficando por aqui hoje, um grande abraço e até a próxima.